Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Grilo. Olá, Angulers! Boa terça-feira pra vocês. Mais um Angu de Grilo está no ar. Flávia, dá um oi rápido, porque nós temos um grande anúncio a fazer no começo desse podcast hoje. Oi! Minha gente, veio aí, vai vir aí, no dia 25 de agosto, o nosso tão esperado Angu de Grilo ao vivo. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Para comemorar 5 anos desse podcast. O Angu de Grilo faz 5 anos agora no final de agosto. No dia 27, né, mãe? 27 de agosto? 28 de agosto? 28. Eu nunca sei se é 27 ou 28. 28 de agosto. Ah, não, 27. E nós vamos comemorar... 27. E nós vamos comemorar os 5 anos deste podcast. No dia 25, é um domingo, no auditório do Museu do Amanhã. Também conhecido como Dia do Soldado. Vocês sabem de quem que nós estaremos em companhia para fazer uma edição especialíssima de 5 anos? Dela, Conceição Evaristo. Não, agora é o silêncio para as palmas. Gente, estamos muito felizes. É melhor que medalha olímpica. Não, essa é a nossa medalha olímpica, Angulers. Estamos muito felizes, muito felizes. Vamos falar mais sobre isso agora no comecinho desse programa, no primeiro bloco. Então fica aí para você entender mais detalhes. Mas... já deixando avisado aqui que as nossas vendas vão abrir na sexta-feira, dia 2 de agosto, aniversário de Flavial. Também conhecido como meu aniversário. Exatamente, 12:30. E mais detalhes do desenrolar, o link, onde é que vai abrir, onde é que vai estar, os valores vocês vão acompanhar na nossa página do Instagram, @angudegrilo. Então, estaremos esperando vocês lá, com os detalhes aí ao longo da semana. Mas já estamos muito animadas. Vamos aos temas desse episódio para a gente falar mais disso agora no nosso primeiro bloco. Então a gente vai abrir esse primeiro bloco falando sobre esse evento. Vamos falar, Flávia vai contar como foi a homenagem, medalha Tiradentes para Sueli Carneiro na semana passada, no Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. E também dentro disso vamos falar sobre uma pesquisa que saiu da PNUD que fala sobre esperança. Acho que faz sentido ficar nesse nosso primeiro bloco. No nosso segundo bloco a gente vai fazer um resumão internacional. Tá rolando a rebordosa das eleições venezuelanas, a gente já sabia que ia ser, né? Complexo, está sendo, então vamos falar sobre isso. Ainda não tem nada decidido aí nessa hora do almoço aqui de segunda-feira, quando a gente está gravando, mas já dá pra gente entender o que tem acontecido nessas últimas 24 horas. E vamos também dar uma atualização sobre a disputa, né? Câmara como candidata. Já tá 100% certo? Não, né? Não, ela vai ser referendada na convenção, mas... Não, já estava certo, como a gente tinha falado na semana passada, né? Mas embarcou, falta né? só canetar. Mas teve apoio dos Obama, né? Nessa última semana. Já saiu umas primeiras pesquisas também. Uma peça de marketing político, assim, que a gente tem que aprender. Então, vamos falar sobre isso no segundo bloco. E aí, no terceiro, a gente fala um pouco de Olimpíadas, como é que a gente achou da abertura, nossos highlights, o que a gente está esperando aí para essa semana. Vamos começar esse episódio muito animada, Angu de Grilo 5 anos! Gente, vamos lá então falar um pouco desses 5 anos do Angu de Grilo e dessa ideia de fazer um Angu ao vivo. Isso já era uma coisa que a gente queria fazer há muito tempo. Eu acho que desde antes da pandemia, né? Algo que a gente já pensava em algum dia fazer. Veio a pandemia, obviamente isso se tornou inviável, né, nos últimos anos. A gente chegou a começar a pensar em fazer
A gente ia fazer no ano passado, mas eu tive um segundo semestre enlouquecedor de trabalho. Foi quando eu viajei muito, 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 muito a trabalho. E aí não conseguimos organizar o evento a tempo, com tranquilidade. E aí, agora, eu não diria nem que a gente está fazendo com tranquilidade, porque a gente decidiu. Vocês sabem como eu sou. Eu fico assim, procrastinando, empurrando. Aí tem um dia que eu acordo e falo: é hoje. É hoje que eu vou resolver minha vida. Então, agora vai. Então, tem tipo assim, 3 semanas que eu acordei e falei: gente, a gente vai fazer esse evento. E aí, colocamos o evento de pé. É o nosso primeiro Angu ao vivo, né? Presencial. Então, vai ser um evento pequeno. A nossa ideia é fazer uma conversa como se fosse um episódio nosso especial aqui, né, de aniversário com a Conceição. Vai ter interação de vocês vão poder perguntar, a gente vai explicar todos os detalhes aí ao longo desse mês, né, que ainda falta, mas é isso, a gente está muito animada, vai ser no auditório do Museu do Amanhã, então agradecer demais a parceria do museu, que está fechadíssimo com a gente nessa, que está ali trabalhando com a gente para colocar esse evento de pé. Renata, nossa produtora, coraçãozinho, lidando com essas duas doidas, mas vai dar tudo certo. Então vai ser o nosso papo maravilhoso com a Conceição. Queria dizer que o auditório do Museu do Amanhã são poucos lugares, a gente tem quase 400 lugares, mas a gente sabe que a nossa comunidade do Angu de Grilo é gigantesca. Então, né, importante dizer que a gente tem um espaço limitado, a gente quer que esse lugar fique lotado, a gente quer que seja a primeira edição e a próxima será num lugar muito maior, que assim seja, mas entendemos que a gente tem um limite de espaço nesse primeiro momento, que é para a gente sentir o clima, se vocês vão aderir, estar com a gente nessa, com a gente, com Conceição. Gente, vocês não podem deixar Conceição à deriva. Nós vamos ter que cobrar ingresso, isso era uma coisa que quando a gente pensava em fazer o ao vivo, não era algo que a gente gostaria de fazer, mas a gente, por N questões, não pode ter patrocínio de nenhuma marca, né, nesse evento. Então a gente precisa cobrar o ingresso no valor mais barato possível, é o que a gente tem conversado, né, com a galera que está botando de pé o evento pra gente, para cobrir os nossos custos de produção, enfim, de tudo que a gente vai, de cobertura, de foto, de um pouco de cenografia, de um backdrop maneiro pra gente tirar foto. Então a gente vai cobrar o menor ingresso possível pra gente conseguir colocar esse evento de pé de uma forma muito legal dessa primeira vez. E é isso, estou muito animada. As nossas vendas, se tudo der certo, gente, abrem na sexta-feira, 12:30. Se acontecer qualquer coisa, qualquer mudança de horário e tal, isso vai ser comunicado lá no Instagram do Angu de Grilo. Então, se você ainda não segue a gente, segue lá, @Angu de Grilo, e a gente vai estar atualizando aí as informações ao longo dessa semana e desse próximo mês. Então, gente, muito animada. Flávia, quer falar? Habla. Primeiro eu quero falar que eu tô fascinada com a final do skate masculino nos jogos. Ela nem olha pra mim, ela só tá com a cara assim pra fora. Nossa, incrível. Infelizmente o brasileiro Kelvin não tá fora da disputa por medalha, mas é um negócio espetacular. Não sei como é que eu não acompanho o skate assim regularmente. É uma coisa assim, é muito empolgante, porque eles vão se superando. É muito interessante, muito interessante. Fora o feminino, mas depois a gente fala mais de Olimpíada. Bom, primeiro eu queria começar chamando atenção para esse feito, né, gente? Olha só, um podcast artesanal, né? 2 mulheres, mãe e filha, 2 mulheres negras, cariocas, jornalistas, que ousaram em 2018... Independentes. Não, 2019, né? 2019, quando o mundo dos podcasts, especialmente femininos, né, era mato, tinha muito podcast, mas ligados à imprensa convencional e comandados essencialmente por homens, né, a partir da idealização da Isabela.
a gente botar esse produto na rua e ele chegar super esbelto, super musculoso, super vivo, 5 anos depois. Então, assim, não é trivial, né? Quantos são os projetos, os produtos, mesmo as empresas que chegam a completar 5 anos e de boa, né? Não, estamos ainda com muito mais audiência do que no começo, né? Os nossos episódios mais ouvidos são super recentes, né? Então, assim, a gente tem ganhado cada vez mais audiência, isso é uma coisa muito legal. A gente tem ouvintes muito fiéis desde o começo, que a gente sabe quem é que ouvem todos os episódios. A gente foi esse final de semana, né, no show do Xande, na turnê Xande Canta Caetano, encontramos angulers lá. Então, gente, é muito legal. Esse podcast é muito legal a comunidade. Eu encontro anguler onde quer que eu vá. Também. É muito legal a comunidade que a gente conseguiu criar aqui e a fidelidade do nosso público. Então, a gente está muito feliz de fazer esse evento. Ai! Então, essa é uma coisa. Então, assim, medalha de ouro. Por essa longevidade. Eu acho importante a gente reconhecer e festejar isso. Segunda coisa, eu queria agradecer muito ao Museu do Amanhã, né? Eu faço parte do conselho do museu e eles nos abriram muito generosamente as portas. Não é trivial, então agradeço a equipe, citando aí o Ricardo Piquet, querido amigo, parceiro, que botou uma equipe de ouro à nossa disposição e por abrigar, né, nesse espaço, que é um espaço importante. Né, o Museu do Amanhã é um equipamento cultural recente, assim, né, se comparado aos monumentos e museus do Rio de Janeiro, mas se firmou, né, como um espaço que passou a interagir com a comunidade do entorno, então tem uma interação importante na direção de quem mora na zona portuária, porque na origem era um pouco um invasor de um espaço muito ancestral e ele soube aprender a dialogar. Tem uma programação super interessante na direção de pensamento de futuro, mas de valorização das origens, debates, seminários e exposições, né, relacionadas a isso, a valorização da história. Tem um esforço muito grande nessa direção e é um dos equipamentos públicos do Rio de Janeiro mais visitados. Nas férias, às terças-feiras, bate recorde de público, porque não tem cobrança de entrada. Então, as pessoas visitam mesmo. Quando chove, é o equipamento cultural mais procurado no Rio de Janeiro. Então, assim, nossa Conceição Evaristo, que tem uma casa também no Morro da Conceição, nos arredores, então é também da comunidade, né? E é muito bacana poder fazer essa interação. Nós, Angu, com essa carga de ancestralidade, que já começa pelo nome, a logo, a marca que reproduz a letra que era da Dona Ana, da minha mãe, a Conceição, que é uma sábia, né? uma entidade, não só da literatura, mas da convivência, da solidariedade entre as mulheres, uma professora. Acho que tem muitas camadas aí de homenagem e de valorização. Né? A valorização ao magistério, valorização à língua portuguesa, valorização à sororidade, ao feminismo negro, às escrevivências, ao protagonismo das mulheres negras e à ocupação desse espaço público tão importante assim, para o Rio de Janeiro. Então, emocionante conseguir oferecer isso e sem patrocínio. Pois né? Sem essa possibilidade, só com o nosso esforço, com a generosidade de alguns parceiros, como o Museu do Amanhã, e o engajamento que a gente espera que vocês tenham. Por favor, gente. Quero esgotar em 5 minutos. As expectativas estão muito altas. Mas a gente também, outra coisa que a gente conversou e a gente quis muito que fosse
no Museu do Amanhã, a ideia é a gente começar o nosso papo com a Conceição às 3 da tarde, ser de 3 às 4h30, 5, porque o museu fecha às 6, né? E também já começa a anoitecer nesse período do ano. Mas a gente quis que fosse ali porque é uma região que tem muitos atrativos. Então, dá para chegar cedo, dá para ir no Cais do Valongo, dá para fazer o circuito Pequena África, dá para ir no Largo São Francisco da Prainha, dá para almoçar por ali, dá para visitar o próprio museu, dá para ir no mar, dá para ir no CCBB, dá para fazer tanta coisa ali no centro do Rio, e tirar esse dia 25 realmente para ser um dia, né? O Mucabe, né, também, que a gente já falou aqui. Então dá para fazer no Rio de Janeiro. Recém-reaberto, com uma exposição incrível também dos acervos, né? Das descobertas arqueológicas do Cais do Valongo. Então é isso, é um dia que a gente quer que vocês saiam de casa cedo, aproveitem o dia, almocem, aí cheguem para conversar com a gente, para fechar este domingo com chave de ouro. A gente está muito animada. De novo, @AngoDeGrilo para vocês acompanharem os detalhes. E preciso dizer agora, vamos mudar um pouco um pouco de assunto, porque eu quero ouvir Flávia Aol falar como foi a entrega da medalha Tiradentes na quinta-feira, Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, para ela. É uma sucessão de elas nesse ângulo de grilo. Sueli Carneiro, que já tem uma imagem maravilhosa que você até compartilhou no seu Instagram, que eu até comentei, da Afropatota, vários angulhas viram, curtiram, botei até nos meus stories, que é a da transmissão da Globo News, você com Sueli e Conceição, que está em todas, né, gente? Não preciso nem dizer isso. Ela tá em todas. Como foi, Flávia? Conte tudo. Não, foi... A Sueli ainda é nosso alvo, né? Ela resiste muito, porque ela não suporta dar entrevista. Então, a gente fica ali tentando, desesperadamente. A gente vai conseguir, gente. Enfim. É o obstáculo a ser superado, a meta a ser batida. Mas, assim, foi muito bonito, porque no Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, no Brasil, dia de Teresa de Benguela, homenagem a essa líder quilombola do século XVIII, onde hoje é o Mato Grosso, esse reconhecimento a Sueli Carneiro com o recebimento, né, ou a entrega da medalha Tiradentes, que é a maior honraria da Assembleia Legislativa do Rio, iniciativa do deputado professor Josemar. Ele é do PSOL e ele tem origem em São Gonçalo, na região metropolitana. Aliás, fala bastante dessas condições, né, de vida na periferia, né, nas bordas da metrópole. E aí, juntamente com essa homenagem a Sueli, ele também homenageou várias mulheres negras com um diploma de mulher negra latino-americana e caribenha, pelo reconhecimento à relevância. E aí a mesa daquela Assembleia Legislativa foi composta somente por pessoas negras, o deputado presidindo a sessão e gente como eu, Conceição Evaristo, Lúcia Xavier de Crioula, deputada Renata Souza, a Clátia Vieira, uma querida Fórum Estadual de Mulheres Negras, é uma liderança super importante aqui do Rio, e a Vanderleia de Aguiar, coordenadora da rede Emancipa, ela também uma educadora. Estávamos nós compondo a mesa e todas discursando por Conceição Evaristo. Mas as homenagens, além dessas que já estavam na mesa, se estenderam a várias outras mulheres, grupos culturais formados por mulheres, e eu queria destacar a Rafaela Matos, a mãe do João Pedro. A gente falou, né, outro dia da decisão da sentença, né, da juíza da 4ª Vara Criminal, que absolveu sumariamente os 3 policiais que assassinaram o menino João Pedro, e a Rafaela fez uma fala dura, sofrida, e puxou lá a manifestação de João Pedro presente. Uma mãe lutada, mas que continua lutando. E aí foi super bacana, porque era aquela quinta-feira das mulheres negras, tinham várias
ativistas também importantes assistindo a sessão, a deputada Talíria, a Jurema Werneck, que junto com a Lúcia Xavier fundou Crioula e hoje está na Anistia Internacional, entre outros, Babá Ivani dos Santos. E aí foi muito interessante, porque foi uma celebração da luta, do engajamento, do ativismo, mas também da longevidade. Eu, particularmente, chamei atenção para isso, porque a Sueli, ela integra uma geração que teve muitas trajetórias interrompidas, né, por mortes precoces. Eu mencionei a Lélia Gonzalez, eu mencionei a Beatriz Nascimento, eu mencionei a Luísa Baios e a própria Marielle Franco, porque são exemplos, né, de lideranças, de muita representatividade, de intelectualidade feminina negra que não alcançaram a longevidade. Então, a importância de a gente, primeiro, testemunhar, né? A Sueli completou 74 anos no último dia 24 de junho, ela nasceu no dia de São João, e ela está hiper ativa, formulando propostas, desafiando as estruturas, peitando, né, o sistema político, os espaços de poder. E a mesma coisa a Conceição, né? E a Conceição falou disso. Como é bom elas estarem vivas, Conceição que é 3 ou 4 anos mais velha que a Sueli, o quanto é importante elas estarem vivas e ativas, né? Então, como a gente usa muito essas datas, né, para fazer algumas reivindicações, cobrar os retrocessos, né, a brutalidade, mas é também importante pensar na dimensão de celebrar as nossas mais velhas, né, de agradecer por ter essas referências. A Bianca Santana usa a ideia de que a Sueli foi a mulher, né, a intelectual, que enegreceu o feminismo brasileiro. E é bem por aí, né? Enegreceu e continua enegrecendo. A Sueli cunhou a frase atualíssima entre a esquerda e a direita, continuo preta. É um recado muito curto e profundo, né? Tão curto quanto profundo, sobre escolhas políticas, e de vez em quando a gente está tratando disso aqui, sem usar a frase, mas é totalmente sobre isso. Totalmente. Ela ficou muito emocionada, nunca vi Sueli assim, tão sorridente, leve, e as duas me deram a honra de uma breve entrevista ao vivo, né, para a Globo News no Em Pauta, e foi super importante porque no fim da entrevista eu perguntei às duas sobre quais eram as agendas, qual era a agenda ou quais eram as agendas mais urgentes, mais importantes para as mulheres negras, e a Sueli lembrou, e a Conceição fez coro, do enfrentamento ao feminicídio, que é muito mais dramático entre mulheres negras, e do enfrentamento ao extermínio dos jovens negros, outra agenda também absolutamente urgente e que vem sendo defendida, abordada pelo movimento de mulheres negras. No domingo 28, tivemos a marcha, 10ª edição da Marcha das Mulheres Negras pelo Bem Viver. Então, assim, foi uma semana muito, muito importante. A Casa Escrevivência da Conceição Evaristo fez 1 ano, teve celebração desse 1 ano, a gente já falou de 1 ano atrás da Casa Escrevivência. E a Conceição, ela se tornou a primeira escritora negra a ter acervo na Casa de Rui Barbosa, um órgão federal, no arquivo do Museu da Literatura Brasileira. Não é trivial, muitos escritores brancos têm arquivos na Casa de Rui Barbosa, e ela é a primeira mulher negra a ter isso. Então, assim, coroou, eu acho que uma semana, um mês de julho, muito interessante do ponto de vista de apontar desafios, cobrar políticas públicas, cobrar urgências, mas também celebrar existência e a longevidade das nossas referências. Então, assim, super feliz por isso, e no mesmo momento a gente ainda no Júlio das Pretas está anunciando esse Angu especial ao vivo. Ao longo desses 5 anos nós fizemos algumas edições especiais, né, de aniversário,
No ano passado entrevistamos o Ailton Krenak, no ano anterior a Ana Maria Gonçalves, já fizemos Jurema Werneck e Lúcia Xavier, já fizemos Emicida e Fiote. Tudo antes, hein? Antes de Amarelo, antes de Defeito de Cor ser enredo da Portela e virar de novo best-seller, antes do Krenak tomar posse na Academia Brasileira de Letras. Ai, gente, olha, ser ouvinte do Ângulo de Grilo, olha, que prazer, que sabor, né, esse podcast. Queria, às vezes, eu ser ouvinte. A gente antecipa algumas coisas. Pra ter esse gostinho. Então é isso. Então, alegria, alegria. E vamos lá, com saúde, para chegarmos ao dia 25 de agosto, também conhecido como Dia do Soldado. Pois é. Ai, que referência é essa? Pelo amor de Deus, agora é dia do Ângulo de Grilo, querida. Vamos significar, vamos ressignificar. Pois é, fala sério. Mas é isso, gente, muito animada. E já vamos aproveitar que a gente está falando de mulheres negras, para trazer a pesquisa sobre esperança. Minha mãe tinha falado, dá para botar no internacional. Eu falei, gente, mas tem tudo a ver. Porque a gente fala muito aqui, esses dois assuntos são muito conectados, né, no Ângulo de Grilo. A gente fala do viés feminino, de gênero, racial, olhando, né, projetando, pensando um limiar de esperança. Faz todo sentido aqui. Então, eu vou deixar o link no nosso descritivo do episódio dessa pesquisa, cujo nome vocês conseguem... na verdade, é um mega relatório, não é? Quer dizer, houve uma consulta. Sim. É assim, a ONU vai ter em setembro, outubro, um evento chamado Cúpula do Futuro, e justamente para pensar adiante. E esse documento, essa publicação, que eles chamam de Destaque dos Sinais de Mudança, ela antecede esse encontro. É como se eles... Como não? Eles se prepararam, ouviram gente no mundo inteiro, organizações sociais, pesquisadores, etc., sobre quais são os desafios do futuro e organizaram um relatório como um documento, né, antecedente à cúpula. Agora, foi super interessante porque o documento ele começa chamando atenção para a agenda urgente, né, de futuro, que é da equidade intergeracional. Então, o nome é bonito e amarra um conceito, mas é exatamente o que as nossas ancestralidades negras, indígenas, nativas já fazem, que é zelar pelos ativos, pelos recursos, né, com todas as aspas, pela natureza, para que haja legado para o futuro, para as gerações futuras. E isso está muito presente nas estratégias, né? Eu gostei de chamar desse jeito, lá no evento do Sesc Quitandinha, das tecnologias de permanência. É sobre isso, é sobre equidade intergeracional. O que você vai deixar para as gerações futuras, para que elas tenham escolhas, possibilidades de escolhas, porque dependendo do nível de degradação, não tem nada a escolher ou a construir, né? Então, é o primeiro conceito que atravessa isso. E aí, os capítulos... Pois é, eu queria falar dessa divisão dos 3 capítulos. Porque os capítulos, eles são totalmente ancorados nessa ideia de esperança. Sim. Então, o primeiro... E se encontra muito com as nossas... Desculpa te interromper, mas é que encontra muito com as coisas que a gente fala, inclusive sobre, né, ter filho, não ter filho... Uhum. Pode ir. Lugar da criança. Bom, quais são os 3 capítulos? Esperança de um futuro equitativo. Então, a justiça entre espécies ao redor do mundo. E aí, esse capítulo se concentra em deixar opções para que as gerações atuais e futuras consigam prosperar, pensando modelos econômicos mais justos para as pessoas e para o planeta, né? Então, fala de população, mas também abarca o planeta, modelos econômicos, meio ambiente, enfim. Tem esperança de progresso tecnológico responsável, então analisando o desenvolvimento muito rápido da ciência e da tecnologia, IA, né, inteligência artificial, neurociência, corrida espacial, biotecnologia. Quais são os benefícios, como garantir que esses benefícios sejam divididos de forma justa, né, pelas gerações e
pelas geografias, então pelas populações, né, de diferentes lugares do mundo, e também como garantir de forma justa uma cooperação multilateral e governança mundial responsável para esse progresso tecnológico aconteça de uma forma igualitária e justa para todas as pessoas e para todas as nações. E aí, por último, esperança de comunidades resilientes e conectadas. Isso tem tudo a ver com o que a gente tem falado, eu acho que ao longo desse ano, né, especificamente dos últimos meses do Ângulo de Grilo, que fala como, a partir de examinar, né, as ameaças a comunidades com persistência de conflito, desastres naturais, né, que não são naturais, a desinformação digital, né, o que a gente fala aqui de fake news, a sensação de que alguns jovens têm, algumas juventudes têm, de que estão definhando que não há esperança em novas oportunidades, então uma descrença da juventude, né, num futuro próspero. Isso gente, tem uma epidemia disso acontecendo no Brasil, né? A gente pode até falar sobre isso depois. Quais são esses sinais de esperança, de investimento que se tem nessas conexões sociais e intergeracionais? Então, como é que pensar moradia, pensar em intergeracionalidade está fazendo a gente mudar o nosso pensamento em relação ao nosso modo de vida, e também pensar esse progresso em direção à igualdade, equidade de gênero, né, que apesar de muito lento, muito difícil, pode ser que venha aí. E aí, quando eles estão falando desses destaques, né, dessa divisão do capítulo, eles fazem, o relatório faz questão de destacar que pode ser muito difícil você se sentir esperançoso num mundo em que 2 bilhões de pessoas vivem em conflito, né? E a gente tem uma desigualdade absurda, a gente tem uma fome absurda, uma desigualdade de gênero, de raças absolutas, todo mundo aqui já sabe disso, mas a intenção desse destaque, desse material, é relatar como todos os dias existem pessoas, comunidades e governos que estão fazendo escolhas que podem conduzir a gente para um futuro melhor para todas as gerações. Então, assim, a gente vê se no Ângulo de Grilo termina aqui meio desesperançoso, né? Tipo assim, gente, de fato não vai estar dando mais nessa encarnação. E aí tem uma galera que tá assim, tipo assim, resgatando a gente do fundo do poço, tipo assim, não, Mona, calma, volta aqui, que tem luz no fim do túnel, tem no que a gente se agarrar. E eu achei super interessante porque eles falam, né, por que se sentir esperançoso é fundamental para a construção do futuro. Porque realmente o avesso da esperança é a resignação e é a profecia autoanunciada. Se você desiste, né, chega a uma conclusão de que não há nada que se possa fazer, obviamente aquela profecia de destruição, de derrota, ela vai se confirmar. E é muito o que a gente fala aqui quando trata da questão da agenda do clima, né? Como a agenda do povo preto, dos indígenas, né, no caso brasileiro, ela é ancorada na esperança. Porque, assim, objetivamente, o projeto de origem era a destruição, né, desses grupos étnicos. E veja, no caso dos indígenas no Brasil, foram massacrados, quase exterminados. Mas, cara, se superam, insistem, né? E hoje você tem, inclusive, uma visibilidade grande da militância, do movimento indígena, chamando atenção o tempo todo para isso e destacando a sabedoria que eles sempre tiveram em relação à convivência, mais do que convivência, a interação, né, com a natureza. E a mesma coisa eu diria dos pretos, porque é um projeto, né, de extermínio, de assassinato em massa, de exclusão, que é posto em prática há séculos, né? E a gente chega aí nessa primeira metade do século XXI, como maioria da população, como maioria, no caso das eleições de 2022, dos candidatos, a ponto, inclusive, de ter uma PEC em tramitação para reduzir, né, a proporção de verba destinada às candidaturas etnicamente diversas, e por aí vai. Mas é interessante você ver que o que sempre nos moveu do ponto de vista ancestral, nato,
hoje aparece em um relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento como um ativo, como uma dimensão a ser observada, desejada, aplicada, a esperança. A esperança como uma dimensão objetiva da disputa pelo futuro. É muito interessante. E você vai ver isso, o que move, por exemplo, um refugiado? É a esperança de reconstrução, de existência em outro território, até a possibilidade de retorno ao seu território de origem. Então a gente vê esses movimentos, né? As pessoas se lançam ao mar, por exemplo, no movimento de migração de africanos, por exemplo, para a Europa, né? Ou árabes. Qual é a dimensão, né, dos sírios? Se lançam ao mar em busca de quê? De sobrevivência, de existência, em nome de quê? Da esperança. O movimento de migração, né, de países do Caribe, da América Central, da América do Sul, para os Estados Unidos. Né, eventualmente alguns movimentos até para o Brasil, de venezuelanos, de haitianos, de bolivianos. É a busca de quê? Então, a esperança é mais do que um sentimento, né? É um motor muito forte da existência e da resistência das minorias. Se a gente for pensar no movimento de resistência religiosa do povo preto, se a gente for pensar nos movimentos feministas, em larga medida, LGBTQIA+, em larga medida, porque é de se assumir, né? É de não ficar no armário, é de se assumir, é de se posicionar de uma forma verdadeira, íntegra, honesta, mas também corajosa, porque você está sob o risco de extrema violência, de violência homicida ainda. Então, eu achei muito interessante ver um relatório, um documento que se debruça sobre o futuro do planeta, da humanidade, trazer a esperança e as diferentes dimensões, né, desse ativo como um elemento, como um ingrediente central. E reivindicar a originalidade dessa prática para os movimentos das minorias ou das maiorias minorizadas ou dos movimentos de resistência, né? Por guerra, por exclusão, por racismo, por xenofobia, todas essas dimensões que a gente já está careca de dizer. Então é uma reivindicação de autoria, né? Da prática. Por isso que a gente às vezes brinca falando pessimismo é coisa de homem branco. Porque a gente sempre teve otimismo e esperança, sempre foi movida a isso. E a gente falou disso aqui no Ângulo de Grilo, naquele episódio em que a gente falou de ansiedade climática, né? E essa história de que agora surge um movimento muito, muito bem alinhado com o ecofascismo de falar que as mulheres precisam parar de ter filho por conta da crise climática, de que é egoísmo, de que é injusto, de que é um absurdo que se continue colocando gente no mundo com o planeta do jeito que está. Então, a gente já teve essa conversa aqui. Se você quer ouvir mais dessa discussão, volta lá no nosso episódio sobre ansiedade climática. Mas eu acho que é isso, né, Flávia, o que a gente queria falar. Eu não sou exatamente uma otimista. Eu acho que minha racionalidade me atrapalha às vezes um pouco. Mas eu tenho muita esperança. E, para mim, esse é um assunto que esbarra completamente nesse assunto da ansiedade climática, porque eu falei bastante disso até nas minhas redes já, em relação a ter filho, né? A maternidade. Como é que você tem esperança num mundo melhor tendo filho nesse planeta do jeito que tá? Uai, se eu tenho filho, eu preciso ter esperança. Isso, para mim, é o maior motivador que existe. Não que as pessoas precisem ter filho para ter esperança, jamais. As pessoas têm que ter filho se elas quiserem ter. E vocês sabem que sou uma grande defensora do direito de escolha, da legalização completa do aborto. Isso já é um assunto superado, né, aqui no Ângulo de Grilo. Mas, assim, eu acho que olhar a infância, olhar as crianças e pensar nas crianças e pensar em que futuro você quer que essas crianças tenham, pensar que essas crianças merecem viver
essas não, né? As nossas crianças merecem viver num planeta melhor, eu acho que é o maior motivador da gente conseguir se mobilizar e esperançar o futuro de um jeito efetivo. Então, tem uma coisa que está escrita no relatório, né, que fala que o mundo só melhora se a gente luta por ele, e pensar esse lugar de luta, desse entusiasmo, nessa colaboração pelo bem coletivo, é o que pode nos impulsionar nessa construção de um futuro dentro dessas bases, né, de equidade. E aí eu acho que isso vale também quando a gente está falando de infância, de criança, dessas gerações, entender a nossa responsabilidade com o coletivo. Fingir enterrar de vez aquela frase do quem pariu Mateus que o embale. Porque a infância é uma responsabilidade de todos nós, né? O futuro das crianças é uma responsabilidade coletiva. Então você não tem filho, você não tem um sobrinho, mas você tem um vizinho que é uma criança, você convive numa cidade, num bairro, numa pequena comunidade, num condomínio, numa vila que estão ali crianças que serão o futuro da nossa nação. Então essa é uma responsabilidade compartilhada. Ninguém precisa ter filho, ninguém precisa conviver diretamente, amar como familiar uma criança, para a gente pensar nessa nossa responsabilidade na construção desse futuro. Então, o futuro é um bem coletivo, né? Então, a gente precisa olhar a coletividade com esse viés. Bom, é isso, Flaviol. Agora que a gente já falou as coisas mais lindas do planeta, vamos falar de Estados Unidos e Venezuela. Que fase! Vamos para o nosso segundo bloco, Angulers. Vamos começar com a Kamala Harris, que eu acho que vai ser mais rápido, né? E aí depois a gente dá o panorama aqui da Venezuela. A gente, na semana passada, tinha falado da desistência, né, do Biden, que anunciou no domingo passado que estava desistindo da corrida eleitoral e imediatamente depois já afirmou o seu apoio para que a Kamala fosse a candidata dos democratas. A gente falou aqui que teve uma grande mobilização de doações, né, já naquele domingo, o dia que mais houve doações ao Partido Democrata dos últimos anos, então mostrando ali que a Kamala conseguiu fazer surgir, né, um pouco de mobilização, que é muito importante quando a gente fala, né, do voto que não é obrigatório. Então, essa chama que pode fazer com que as pessoas saiam de casa para votar. A gente pontuou que nem Obama nem Michelle tinham ainda apoiado publicamente a Kamala, e isso aconteceu na quarta-feira, né, Flávio? No Furo Internacional de Flávio Oliveira, que percebeu o look. Tô sabendo disso. Que eles postaram o anúncio do apoio, mas, Flávio, quem te contou? Você, eu né, contei doida? pro Rafael, Você né? me contou, você é maluca. Não, achei que eu tinha contado pro Rafael. Ai, ninguém percebeu que o look da Kamala no vídeo de divulgação do apoio era o que ela usou na quarta-feira durante um comício? Podemos chamar de comício? Para uma irmandade de mulheres negras em sempre Indianópolis. ligada nos looks, comentarista de moda das disputas presidenciais, percebeu e falou, isso foi na quarta-feira, ela usou esse look na quarta-feira. Então, para quem não estava sabendo, foi maravilhoso, foi o olho porque dela. eles divulgaram Bom, eu já tinha falado aqui que não havia hipótese de Obama não apoiar a Kamala, né? Todos vocês, Angulhas, são testemunhas, porque na segunda-feira da semana passada, segunda-feira 22, dia seguinte, né, à desistência do Biden e a indicação da Kamala por ele, o Obama e a Michelle compartilharam uma carta que era uma exaltação ao Biden, né, agradecimento, elogios, quase um requiem, quase uma despedida. De 2 páginas, e ele só fazia uma referência a que o partido fizesse a melhor escolha, algo assim. Aí ficou um tititi que... será que os Obama não vão apoiar a Kamala?
E já na semana passada eu falava, não tem a menor chance. Eles são muito próximos, desde o primeiro encontro, que se eu não me engano foi em 2004. E a Kamala foi, primeiro assim, grande quadro expressivo, né, da Califórnia, democrata na Califórnia, a apoiar a candidatura do Obama a presidente já em 2007, contra Hillary. Então, não tinha chance de os Obama, Michelle e Barack, como ela diz, não apoiarem. Era uma estratégia que para mim ficou muito evidente do marketing político de alongar aquela semana de dividendos muito positivos para a Kamala a partir do anúncio da candidatura. E aí, somente na sexta-feira, eles divulgaram no Twitter ou na rede X o tal vídeo com o apoio, o endosso da candidatura da Kamala pelo Obama e pela Michelle. Só que assim, gente, uma baita peça de marketing político, primeiro pelo suspense e depois pela forma. Era uma Kamala agitada, andando assim, tipo, numa agenda, vou aqui atender um telefone, sabe? Tô super ocupada, mas vou atender esse telefonema, andando e falando ao telefone. Não tem a imagem, eles não fizeram imagem dividida, né, simultânea entre o casal e a Kamala, então aparecia só a Kamala e você ouvia as vozes. Mas a voz do Obama, por exemplo, é absolutamente inconfundível, né? E ele postou que no início da semana tinha falado com a Kamala e tudo mais. E aí ficou um tititi, não foi divulgado que dia foi essa ligação, não sei o quê. Aí quando eu vi o vídeo, falei, bom, essa ligação de apoio foi na quarta-feira, porque a Kamala estava usando essa roupa na agenda dela de quarta-feira, que era um blazer, um conjunto todo creme, né, de uma cor clara, nude, e o mesmo colar e tal. Então, eles se falaram na quarta, e aí o que prova que era uma estratégia de marketing político é que eles só divulgaram na sexta de manhã. Então, eles deixaram a semana inteira correr, ela fazer vários discursos, etc. O Biden fazer o discurso dele, um pouco de despedida do Salão Oval, reivindicando ali os seus legados e fazendo promessas em relação a coisas que ele ainda pretende fazer nesse último semestre como presidente da República. Aliás, hoje, nesta segunda-feira, ele está anunciando qual é a reforma que ele quer promover, o que ele vai oferecer, propor para o judiciário, com mandato, acho que mandato fixo para a Suprema Corte. É um outro debate que vai manter o Biden um pouco também sob o holofote, se ele de fato deslanchar. Mas a candidatura da Kamala decolou completamente entre os democratas. Até dia 7 tem a tal reunião virtual para confirmar a candidatura dela, mas os principais nomes que se apresentavam para disputar com ela antes, né, dessa decisão do Biden já se retiraram. Isso aí a gente até já tinha falado, Gretchen Whitmer, o Newsom, governador da Califórnia, o Shapiro da Pensilvânia é um cotado a vice, assim como o governador do Arizona. Na semana passada eu comentei do apoio da Stacey Abrams, que foi muito importante, tanto na Geórgia quanto no Arizona, para a vitória do Biden, da chapa Biden-Kamala. E a Stacey está bem ativa, falando, postando coisas. Então, e uma coisa interessante que eu descobri ao longo da semana passada, no início da semana passada, foi a famosa reunião do Movimento de Mulheres Negras no mesmo domingo 21, em que Biden anunciou, que reuniu 44 mil mulheres e arrecadou mais de $1,5 milhão de dólares para a campanha. Claro que do ponto de vista da escala de doadores do Partido Democrata, nem se compara, mas o engajamento é muito, muito impressionante. E aí eu fui apurar que esse movimento chamado Win with Black Women, ele foi iniciado no dia 2 de agosto, aliás, interessante, do dia do meu aniversário, no dia 2 de agosto de 2020, como uma reunião dominical. Todo domingo, 8h30 da noite, as mulheres negras americanas se reúnem, do Movimento de Mulheres Negras. A primeira reunião
foi nesse 2 de agosto de 2020, reuniu 90 mulheres. 4 anos depois, você tem 44 mil mulheres conectadas. Envolve parlamentares negras. É muito impressionante. Até eu comentava sobre isso com a Sueli Carneiro e ela falou assim, é igreja, né? Todo domingo, 8h30 da noite, né? É um compromisso religioso. Então você vê assim, caramba, cara, a disposição da militância, né? Por mais representatividade na política. É bem forte. Depois houve uma reunião assemelhada de homens pretos. Vai ter uma, acho que essa semana, de mulheres brancas e outra de homens brancos, apoiando a Câmara. Então, eles estão tentando fazer um movimento muito forte de impulsionar as bases, de engajar as bases. E isso tem a ver com o que a gente tem falado sobre o desejo de comparecimento. A Câmara trouxe a agenda dos direitos sexuais e reprodutivos, que fez muita diferença nas eleições de meio de mandato, em 2022. Falando inclusive de uma lei federal para permitir o aborto. É uma agenda que confronta diretamente com os republicanos, né, com Donald Trump e o J.D. Vance. Ela tem falado muito em freedom, em liberdade e portanto, também em esperança, né, também numa ideia de recompor, né, a classe média americana. Esse é um ativo, né, desse país, né? O sonho americano, muito ancorado na classe média. Banir armas de assalto, que é uma agenda também que se relaciona muito, né, no enfrentamento aos republicanos. E eu achei interessante como ela tem usado a palavra fight, luta, nos discursos, né, desde o primeiro momento. E isso contrapõe, porque fight foi a palavra que Trump repetiu 3 vezes depois do atentado, né? Quando ele sai ensanguentado, ergue o punho com aquela bandeira, ele fala fight, fight, fight. E ela resgata isso, e resgata isso é muito interessante, porque quando o Trump ganhou a eleição em 2016, a Câmara chegou ao Senado em 2016, na mesma eleição. A mesma eleição que elegeu Donald Trump presidente, ele derrotou a Hillary Clinton, que era candidata democrata, foi a eleição que elegeu, né, pela Califórnia, a Câmara ao Senado. E o discurso dela, porque estava todo mundo esperando que a Hillary ganhasse, né, o Trump foi uma surpresa. A gente bem lembra, né, Bela? A gente passou a noite em claro acompanhando aquela apuração. Eu lembro que eu estava numa agenda em Salvador, agenda Bahia, que eu ia ter uma agenda no dia seguinte, uma mediação. E assim, a gente não acreditava, porque o negócio foi virando, né? A apuração, as projeções foram virando, e 2h da manhã já era irreversível a vitória do Trump. E aí, o discurso que a Câmara faz, recém-eleita, né? Só um PS. Nessa eleição do Trump, no dia seguinte eu escrevi um texto, na época era Facebook, falando que foi surreal, não sei o que tristeza, nananana. E aí eu termino o texto falando assim... E a gente também tem o que se preocupar, porque se a gente não ficar de olho, nós já temos o nosso filhote de Trump aqui no Brasil para as próximas eleições. Ai, juro. Errada não tava, né? Mas é isso, né? Antever, né? E aí, quando ela finalmente discursa, porque ela tinha que discursar, né, em agradecimento à sua própria eleição, ela repetiu a palavra fight, luta, 26 vezes naquele discurso. Então, a Câmara ela é um quadro político de enfrentamento ao Trump desde a origem, desde que ela chegou no parlamento, e ela ficou famosa por arguições muito duras, né, a candidatos, por exemplo, indicados pelo Trump à Suprema Corte, a vários enfrentamentos em relação a decisões daquele governo. Ela está se colocando de volta como a procuradora, né, a advogada de acusação, né, pondo Trump como um predador sexual, um fraudador, um trapaceiro, um criminoso condenado, e ela, uma mulher da justiça. Muito interessante a forma como as candidaturas estão... A candidatura dela está sendo construída e sedimentada, e como até aqui os republicanos não conseguiram traçar uma estratégia de reação.
O Trump tentou falar da risada dela para fazer uma associação à histeria. Você vê a misoginia totalmente presente. O JD falou de ela não tem filho. E assim, gente, pelo amor de Deus. E isso está enfurecendo as mulheres, da né? mulher desse Porque homem, tem muitas gente. mulheres, inclusive mulheres brancas, que fizeram, por exemplo, essa escolha. E a Câmara nem é exatamente porque o marido dela, o Doug, né? Ele tem filhos de um primeiro relacionamento e a Câmara tem ótima relação com os filhos, que chamam ela de mamala, mami. É uma junção aí, né? Um neologismo de mãe com Kamala, para não usar madrasta, que eu nem me lembro mais qual é a palavra. É step, né? Stepmother, madrasta em inglês. Então, eles trocaram o nome. Então, isso é interessante. Óbvio que eles vão atacar muito o lado da economia, e é curioso, né? Porque a percepção de que não há melhora econômica entre os eleitores, principalmente do Trump, ela é muito sedimentada, embora os Estados Unidos estejam num momento de bom crescimento, pleno emprego e desemprego muito baixo e inflação convergindo para a meta, né? Lá é 2%, está em aproximadamente 3% anualizada. Ainda assim há essa percepção. E a questão da imigração, né? Que é central no discurso do Trump, dos republicanos. Mas já saíram algumas pesquisas mostrando que a candidatura da Câmara é muito mais competitiva do que era do Biden, né? Nos swing states, e a disputa está em aberto. Quer dizer, sai de um quadro de derrota, né, no caso dos democratas, para uma disputa acalorada. A última coisa que eu queria falar é sobre o movimento Black Lives Matter, que fez uma nota muito firme reivindicando a escolha democrática pelo partido, uma reunião virtual para que a militância pudesse se pronunciar. E aí, muito interessante, porque eles dizem, não estamos questionando ou criticando a candidata, queremos celebrar, como as nossas comunidades já começaram a celebrar, a indicação da mulher que pode vir a ser a primeira presidente negra, né, dos Estados Unidos, mas o processo partidário está equivocado. Não houve as primárias, né, as prévias, que permitiriam que outros candidatos se apresentassem seus projetos, e a militância do Partido Democrata compreendesse as reais condições de Joe Biden. Então, é um processo que tem sido autoritário, antidemocrático, e a cargo dos caciques, das lideranças partidárias. Isso não é democracia. E isso mancha a reputação do Partido Democrata, que sempre, enfim, em tese, se caracterizava por essas escolhas democráticas. Eu achei muito interessante essa fala, sabe? Esse posicionamento, que não necessariamente vai ser atendido, embora agora tenha sido marcada essa reunião virtual, mas chamar atenção para isso. Porque, de fato, o Biden sentou em cima do desejo de se reeleger e o partido permitiu isso. E aí, depois, ele escolhe a Câmara como substituta, e vem os líderes partidários e acenam com também essa aprovação, sem uma consulta mínima, né, às bases. Não acho que vai ser vencedor esse pleito, né, no sentido de prévias agora e tal, mas vai ter uma reunião virtual com representantes dos partidos. É muito provável que esses movimentos locais estejam fazendo as suas reivindicações, e eu acho que, assim, sempre na linha de a gente trazer um pouco dessa reflexão para o Brasil nem tem, né? É ridículo. As convenções são para referendar as escolhas dos caciques, né? A gente está em pleno momento de formalização das candidaturas e você vê que as convenções partidárias são fulano, todo mundo bate palma, né? E isso atrapalha muito a renovação dos quadros. Então, muito interessante a forma como o Black Lives Matter, que tem tudo a ver com o fato de a Câmara ter sido indicada candidata a vice do Biden lá em 2020, está se posicionando, em que pese uma simpatia
por ser uma mulher negra, se posicionando de forma muito assertiva pela democratização pela democracia partidária, né? E a outra coisa que eu queria chamar a atenção, e inclusive fiz a coluna do Globo sobre isso, é esse efeito, né? As pessoas estão fazendo muito meme, muita piada em relação a como personalidades, nomes da política, receberam bem a candidatura diversa, né? A indicação da Câmara. E aí tem vários memes de voo fretado, excursão para votar em Câmara nos Estados Unidos, ou a piada, você vota na Câmara, em Japeri não vai dar para votar na Câmara, não. E as pessoas não estão entendendo o clamor por representatividade, porque o ambiente político brasileiro é absolutamente monótono. Composto por homens brancos. E você vê isso muito nitidamente na composição das chapas da eleição municipal desse ano. Vem aí mais uma eleição no Rio de Janeiro disputada só por branco. Entre outros, né? Então, assim... Não, esse é o meu lugar de fala. O Felipe Nunes, lá da Quest, habituê aqui do Angu, eu pedi, ele conseguiu fazer em tempo recorde a repercussão do anúncio, né, da substituição de Biden por Kamala nas redes sociais no Brasil. Ele olhou contas alcançadas, né, postagens e contas alcançadas no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube e acho que no TikTok, e foram, no domingo do anúncio, 129 mil menções e 68 milhões de contas alcançadas nas redes sociais. Mas eu queria ler o que ele escreveu para mim, que eu achei muito interessante. O anúncio da candidatura de Kamala repercutiu positivamente no ambiente digital brasileiro. A possibilidade de os Estados Unidos elegerem pela primeira vez uma mulher negra como presidente é vista com esperança pelos internautas. Olha a esperança de novo, de volta, né? E a esperança de mais representatividade na política. Uma esperança que há de nos alcançar. E eu acho isso importante. A agenda de mais representatividade na política não desapareceu, não está diluída. E não é sobre identitarismo, porque mais identitário do que Trump e J.D. Vance não tem, né? Uma chapa, 2 homens brancos, supremacistas, né, com notas de xenofobia, de racismo nas suas propostas. Isso não é identitarismo. Identitarismo é querer uma mulher preta na Casa Branca, na presidência do Brasil, nos palácios de governo dos municípios, dos estados brasileiros. Identitarismo é só quando não diz respeito aos homens brancos. É claro. Que estão lá atarracados, né, aparafusados nas cadeiras. E com isso, eu me despeço. Não, acho que para fechar, eu só queria ressaltar a pesquisa que saiu no dia da semana passada. Você tinha falado, né, que ela já mostra vantagem em relação aos swing states. Então, a pesquisa da Fox News dos dias 22 a 24 de julho, mostra uma vantagem de 2 pontos percentuais para a Kamala em Wisconsin, 3 pontos na Pensilvânia, 8 pontos em Minnesota, 10 pontos em Michigan. Então, isso é muito relevante. Tem uma matéria da CNN também que fala... Peraí, deixa eu achar aqui. Que fala que em junho... No final de junho, a CNN fez uma pesquisa que testou Biden contra Trump e também Kamala contra Trump. E aí, muito interessante, porque são dados que a gente sempre trata aqui nas eleições brasileiras, de apoios de grupos, né, de apoio. Então, a Kamala tinha uma vantagem muito grande de 7 pontos em relação às mulheres, com o eleitorado feminino em relação a Trump, uma vantagem que Biden tinha bem menor. Então, Biden tinha só 44% do apoio das mulheres contra 47% de Trump, então o Trump estava na frente. E a Kamala tem 50% contra 43% de Trump. Então, inverte, né, o jogo. Nas mulheres suburbanas, que foram muito importantes
É suburbanos, porque eu tô lendo a tradução, tá? Deixa eu ver aqui o original. Do subúrbio, que são aquelas mulheres, né? O Biden já tinha uma vantagem, mas a vantagem de Kamala é infinitamente maior, é 55 contra 39 do Trump. A Kamala tem uma vantagem muito grande também com relação aos eleitores independentes. Então, o Biden estava atrás de Trump 10 pontos nos eleitores independentes, 44 Trump, 34 Biden, e a Kamala tá 43 contra 40 do Trump. Então, também virou o jogo nesse eleitorado. Nos eleitores negros, não preciso nem dizer, né, que tem uma vantagem muito maior, inclusive em relação à vantagem que o Biden tinha também. Entre as mulheres negras, as mulheres de cor, né, que, como falam, uma vantagem absurda também. E no eleitorado mais jovem. Então, o Biden, nos eleitores menores, os eleitores com menos de 35 anos, 42 Kamala, 41 Trump, e na disputa com Biden era 47 Trump contra 41 Biden. Então, a Kamala se sobressai. Essa foi uma pesquisa que foi feita de teste, né? Agora, como ela como candidata, isso obviamente terá que ser repetido para entender como é que na prática vai acontecer, está acontecendo esse comportamento do eleitorado, mas a gente vê isso, a Kamala em vantagem no grupo de mulheres, nos eleitores independentes, das pessoas de cor, né, das pessoas racializadas, pessoas não brancas, e também entre o eleitorado mais jovem. Então, eleitores muito importantes que se desmobilizam, né, quando vem dois homens brancos mais velhos, com posições, né, com pouca representatividade, e os dois bastante questionáveis em relação aos seus posicionamentos políticos, né? São eleitorados que se desmobilizam. E aí a Kamala, sendo uma mulher mixed, né? Mixed race, black, Asian, ela não é uma mulher puramente, simplesmente negra, né? Nos Estados Unidos essa definição é diferente. Pai de origem jamaicana e mãe indiana. Uma mulher mais jovem, então talvez comunique mais com a juventude. Então isso a gente vê também o eleitorado se mobilizando com mais intensidade, esse perfil de eleitorado em direção à Kamala. Então, é isso. Vamos falar então de Venezuela, que, gente, aconteceu o que todo mundo esperava, eu acho, que fosse acontecer nessa eleição, né? O domingo foi de eleições venezuelanas, que a gente sabe que é sempre um cenário de incerteza. Pela primeira vez em muitos anos, havia uma grande chance, pelo menos nas pesquisas eleitorais, de que a oposição derrotasse Nicolás Maduro, que está tentando o seu terceiro mandato, ele já está há 11 anos no poder. Nas pesquisas eleitorais, o candidato de oposição, que é o Edmundo González, um ex-diplomata de 74 anos, tinha uma vantagem enorme em relação ao Maduro, ganharia de lavada, mas começam como é que eu vou dizer? Denúncias, né? As denúncias, os absurdos, os questionamentos em relação à lisura do processo eleitoral na Venezuela. Começando pela história da urna eletrônica, em que a imagem do Maduro apareceria 13 vezes entre as opções e o do candidato da oposição, do Edmundo González, primeiro nas pesquisas apareceria 3 vezes. Por quê? Porque cada partido que decide apoiar o candidato, a imagem do candidato se repete. Então eram 13 partidos, né, apoiando o Maduro contra 3 partidos apoiando o González. Então, já começa com essa diferenciação, essa dificuldade, né, ali na urna eletrônica. O esperado de acordo com as pesquisas, era que o González ganhasse as eleições. E aí, gente, acabou acontecendo o que acontece, que é sempre o questionável das eleições venezuelanas. O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela anunciou nessa madrugada que o Maduro ganhou as eleições.
Os resultados, obviamente, foram contestados pela oposição, que acusa de ter uma fraude grosseira. Segundo o resultado oficial, Maduro teve 51% dos votos contra 44% do opositor, naquele momento, né, da divulgação, com 80% das urnas apuradas. Já existe uma reunião de países que não reconheceram o resultado das eleições, que estão pedindo reunião, apuração e checagem, né, dos votos para a OEA, e é um resultado que vai continuar sendo contestado. Queria saber se nós já temos próximos passos em relação a isso, Flávia, porque era aquela expectativa, né, muito incerta. Se o Maduro ganhar, de acordo com as pesquisas, ele seria o candidato derrotado. Se ele ganhar, esse resultado vai ser contestado pela oposição. Talvez esse governo não seja reconhecido por países vizinhos, né, aqui da América do Sul, como não está sendo, vai virar uma questão para ser resolvida numa corte internacional, ter uma reapuração dos votos, sabe lá o que vai acontecer. E se o González ganhar, também qual será a reação desse governo, que ainda é, né, o governo do país, desse presidente, desse governo, se vai deixar tomar posse, se vai acontecer algum tipo de golpe, se essa vitória vai, de fato, acontecer e se consolidar. Então, acho que era essa a discussão aí ao longo do começo do domingo sobre essas eleições. Aconteceu o que todo mundo imaginava que aconteceria. O Maduro ganhou de novo e esse resultado está sendo questionado, será questionado. E agora? A situação da Venezuela é dramática e realmente é muito difícil prever o que vai acontecer, embora esse tipo de disputa e de tensionamento já tivesse no leque de possibilidades, né? O Maduro, embora tendo sido eleito e reeleito, ele governa com notas de autoritarismo, né? Com muitos acenos, aliás, desde o tempo do Hugo Chávez aos militares. Então, a Venezuela, da ordem de grandeza, ela tem 2.000 generais e o Brasil, para vocês terem uma ideia, tem 140, 150. Então, assim, há muita participação de militares no governo, com privilégios, com funções públicas, né, a militarização, e isso, obviamente, é um dispositivo que é muito usado por líderes políticos que flertam com o autoritarismo, sabemos disso, inclusive, por experiência própria, né, aqui no Brasil. Enfrenta uma crise econômica, né, um ambiente econômico de muita deterioração e uma crise social gravíssima, humanitária. As estimativas elas variam muito, mas falam de 4 a 7 milhões de venezuelanos num país de cerca de 30 milhões de habitantes que teriam deixado o país em razão da crise econômica ou por perseguição política. O Brasil, uma fonte do Itamaraty me disse que estima que tenham 500 mil venezuelanos vivendo aqui. Na Colômbia, 2 milhões. E outros tantos, centenas de milhares, no Equador, no Peru, no Chile, mesmo nos Estados Unidos. Aliás, até o discurso do Trump na Convenção Republicana mencionou, né, a migração dos venezuelanos. Países como o Reino Unido, Estados Unidos e Argentina contestaram os resultados da eleição. Rússia e China parabenizaram Maduro. Então, você já vê ali essa polarização também. Brasil e Colômbia, que são países com uma longa fronteira com a Venezuela, que recebem refugiados e em alguma medida, tentam, né, manter algum diálogo com o governo Maduro, estão ali esperando mais elementos para se pronunciar. Mas é uma situação muito complicada, porque referendar Maduro quando ele controla, né, a comissão eleitoral e quando a oposição questiona o resultado, e as pesquisas todas indicavam uma vantagem da oposição, e houve algumas iniciativas para dificultar o voto dos eleitores. Os venezuelanos que estão em países estrangeiros tiveram imensa dificuldade para se cadastrarem. Até a fronteira com o Brasil fecharam
E fecharam. aí os Mas isso já venezuelanos... tinha acontecido Gente, antes, mas não conseguiram atravessar para votar. Então, assim, é tudo muito não dá. complicado, do ponto de vista de você pensar em um processo transparente, legítimo, lícito, de votação. Nos últimos dias, né, houve um crescimento também da tensão em relação ao Brasil, porque o governo brasileiro, o Maduro fez uma declaração falando que se ele, né, o governo dele, ele não fosse vencedor na eleição, poderia haver um banho de sangue a partir da posição de uma vitória dos opositores, né, que ele chamou de fascistas. E aí o Lula acabou tendo que dar uma declaração dizendo que ficou assustado com essa declaração sobre banho de sangue. O que se espera que saia das urnas é um banho de votos e que o candidato escolhido pelo povo vença e possa governar. A própria data da eleição foi uma manipulação do Maduro. Normalmente as eleições são no meio do ano, para a posse no início, no primeiro mês, em janeiro, e ele antecipou para 28 de julho, que era o dia do aniversário do Hugo Chávez, para ter essa carga simbólica. E o resultado da eleição, quer dizer, o presidente só vai tomar posse se for outro, né? Só vai tomar posse em janeiro de 2025. É um espaço de transição absolutamente imenso, né? Tudo pode acontecer. E inédito. Então, assim, uma situação muito difícil. E eu ouvi de uma fonte em que pese... E você tem organizações de direitos humanos internacionais chamando atenção há muito tempo, né, pelo autoritarismo e pela violência política, né, pela perseguição política na Venezuela, prisão de opositores, retaliação a órgãos de imprensa. Então, também a imprensa não é livre, não pode ser chamada de imprensa livre. A Anistia Internacional Brasil sempre faz, a Anistia Internacional Global, nos relatórios anuais sobre o Estado de Direitos Humanos, tem dedicado capítulos, né, a essa situação de violações inúmeras pelo governo, pelo regime venezuelano. Uma situação difícil. Porém, quer dizer, falando aí, né, dessa caminhada, né, por um governo autoritário que se mantém. Porém, tem uma leitura que eu acho que faz muito sentido, que é o Brasil, países como o Brasil e a Colômbia não podem romper relações com a Venezuela. Por quê? Por tudo isso que eu mencionei, quer dizer, afora a fronteira imensa, a crise humanitária que se vive, a quantidade de venezuelanos nos dois países, relações econômicas que hoje estão muito fragilizadas, mas que existem, e o próprio papel que o Brasil se impõe, né, se atribui de ser o líder, o articulador da América do Sul. Né? Ser então, assim, a mediação, né, um pouco. Exatamente, mas a liderança nessa mediação. E é curioso porque há uma memória, né, de 2019, quando o Juan Guaidó se autoproclamou presidente da Venezuela. Gente, é cada coisa que a gente já você passou, tá rindo, né? Mas isso aconteceu e países como Estados Unidos, Brasil, né, o governo Bolsonaro, e a União Europeia reconheceram o Guaidó. E foi um mico, não adiantou nada. Então também tem esse diplomata me chamou a atenção para isso. Olha, presta atenção que o que foi tentado em termos de asfixia, né, da comunidade internacional ao governo Maduro não deu resultado. Então a gente tem que pensar em um outro caminho. Gata. E aí o caminho era garantir que essas eleições se realizem, ou tenham se realizado, né, que as pessoas tenham ido votar e que a apuração seja legítima para que o vencedor tenha condições de assumir ou de continuar o seu mandato a partir do ano que vem e o debate político, o exercício democrático continue se dando na Venezuela, porque no ano que vem há perspectiva de eleições gerais para o legislativo e para os governos dos 24 estados. E ali é uma expectativa de que se amadureça, né, o avanço da democracia, ou a restauração da democracia, com a oposição ganhando governos de Estado, com a oposição fazendo um número representativo no parlamento,
Mas pensar a recuperação, a restauração da democracia, como se entende, né, a democracia na Venezuela, como um processo de médio e longo prazo e não como um processo de curtíssimo prazo. Uma fonte me disse assim: não dá para enxergar a Venezuela com as lentes de quem olha para a Noruega, sabe, para as democracias nórdicas. Claro. Né? É preciso ter essa percepção de que é um país em frangalhos, né? Uma sociedade e mesmo um ambiente político muito exaurido por esse autoritarismo, por essa disfuncionalidade, e que recompor isso demora tempo. Então, assim, essa semana, isso aqui é mais um pop-up do que um bloco. É um grande Porque a gente vem realmente... aí, porque a gente resolveu juntar, né, com Câmara, que também é outro vem aí, e fazer esse bloco internacional, mas não tem nenhuma resolução. Não sei nem se dá para falar que a gente, na próxima semana, vamos ver o que terá acontecido, porque eu acho que não há expectativa de uma solução rápida, de algo definitivo e resolutivo. Só para a gente fechar, os países que reconheceram e os que contestaram o resultado. Até agora, os que reconheceram foram Rússia... gente, sério. Realmente é uma união de questionáveis dentro do olhar eleitoral. Rússia, China, Honduras, Cuba, Bolívia e Nicarágua parabenizaram Maduro pela vitória. E aí, entre os que contestaram, Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido, Chile, enfim, um monte de países, mas eu acho que vale aqui da América do Sul a gente ressaltar, né? Chile, Alemanha, Uruguai, Equador, Peru, Colômbia e América Central. Guatemala, Panamá e Costa Rica também contestaram o resultado das eleições. A Colômbia está reivindicando a contagem total dos votos, com verificação e auditoria independente para esclarecer dúvidas sobre os resultados. O Celso Amorim, que é o assessor especial para assuntos internacionais do Lula, nosso ex-chanceler, foi para a Venezuela, está lá e já declarou assim, a dificuldade de ratificar uma decisão sem reconhecer, né, essa decisão sem uma garantia, né, da verosidade, da consistência dos votos. Ele até tem uma declaração dele aqui: sou amigo de César, mas sou mais amigo da verdade. Estou procurando a verdade. Nas próximas horas, diz a reportagem do jornal o Globo, serão consultados observadores internacionais, analistas locais e haverá conversas com governos estrangeiros. Amorim confirmou já ter falado com o dirigente opositor, coordenador da oposição nos diálogos com o chavismo e um dos principais interlocutores do assessor de Lula na oposição venezuelana. Porque o Amorim dialoga com o governo Maduro e dialoga também com a oposição venezuelana. O que é interessante nisso é que não é o Itamaraty, não é o Ministério de Relações Exteriores brasileiros, é um assessor do presidente que não tem... embora tenha uma enorme reputação, né, relevância no debate internacional, no diálogo, né, com países, ele não tem as atribuições de ministro das Relações Exteriores. Então, é um pouco um mediador, digamos assim, informal. E na semana passada, quando o Lula questionou o banho de sangue, o Maduro disse que quem está assustado toma chá de camomila, mandou uma super indireta para o Lula. Ave Maria. E depois falou que o sistema eleitoral brasileiro também não é auditável, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, e na Venezuela é. Isso provocou a fúria da ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, porque praticamente repetiu o discurso do Bolsonaro, né, em relação ao sistema de votação brasileiro. O TSE divulgou uma nota muito dura, defendendo, dizendo que são auditáveis, e a ilibada nunca teve caso de fraude em eleição brasileira, e retirando o envio, cancelando o envio de 2 observadores do
técnicos do TSE que seriam observadores da eleição venezuelana, a pedido da própria comissão eleitoral, mas o TSE, em protesto, não enviou esses representantes e se livrou de boa, né? Porque é difícil, né? Ratificar sem a garantia de transparência. Então, é um tema que a gente ainda vai ter que acompanhar por longo período, né? Não só o desfecho das eleições, mas a transição, se for o caso. E eu só queria deixar esse registro da necessidade de o Brasil ter um grau de... Eu vou usar assim a palavra compreensão por conta dos interesses envolvidos. Como eu mencionei, a fronteira imensa, os refugiados, o território Yanomami, que é parte na Venezuela, parte no Brasil. Tem várias questões, né? A questão amazônica. Então, assim, tem muitos interesses comuns aos dois países, agendas compartilhadas e uma crise humanitária para ser resolvida. Por isso, uma posição muito delicada do governo brasileiro, levando em conta que a experiência anterior de romper relações, tentar asfixiar o governo Maduro, deu em nada, né? Como diria o pessoal do Medo e Delírio, deu errado. É isso, Angulers. Vamos para o nosso último bloco, que esse episódio já está enorme, para a gente comentar um pouquinho de Olimpíadas. Vai ter sempre que ter esse bloco aqui nas próximas semanas. E vamos que vamos. Bom, vamos comentar rapidamente a abertura. Eu comecei a assistir já um pouco logo que antes de começar, de passar o barco do Brasil. Eu confesso que eu acho um saco as cerimônias de abertura e de encerramento, de modo geral, tá? Não foi nem pessoal com Paris. Eu acho um saco, sabia muito pouco do que ia acontecer na abertura de Paris, mas também não sabia e não gostei. Eu acho que o fato de ter chovido atrapalhou demais visualmente, né? Ficou aquele Rio Sena cinza, com um entorno cinza, com um céu cinza. Ficou uma coisa horrível. Não valorizou a beleza da cidade. Acho que a ideia de ocupar a cidade é muito interessante, mas achei que as distâncias ficaram muito longas, não teve público, né? Por uma questão de segurança, o público foi barrado de acompanhar de perto em vários momentos, então ficou uma coisa muito solitária ali, aquela cerimônia acontecendo. E fora a chuva, né, que atrapalhou também da galera conseguir estar mais presente, mais empolgada nos lugares em que o público foi autorizado. Eu achei, gente, que a história dos barcos, cada barco ia ter uma decoração, que ia ser uma coisa transformando barcos em carro alegórico, entendeu? Que ia ter uma decoração, que ia ter ali uma contextualização ali do país, né? Elementos ali decorativos, uma preparação, uma faixa, flores, sei lá, entendeu? Que fosse ter ali uma alegoria ali naqueles barcos. E, na verdade, tacaram a pessoa dentro do barco com a bandeirinha, uma placa e acabou. Então, assim, achei muito feio, achei que não ficou legal isso, realmente. Acho que o grande ponto alto, de fato, da cerimônia foi a reta final, com o show de luzes da torre, que durou até um pouco de tempo demais, porque a viagem, né, da tocha com o Nadal, com a Serena Williams, com a... Ai, meu Deus, Nadia Comaneci e mais algum atleta que eu não lembro quem era, de barco, né, até o lugar onde acenderia a pira, demorou demais, então ficou aquelas luzes ali, tipo assim, não tinha mais o que ver, uma encheção de linguiça muito longa com esses trajetos de barco, com esse andar pela cidade, mas a hora que a pira acendeu e Celine Dion cantando maravilhosamente, ela que está enfrentando, né, a síndrome da pessoa rígida, lançou até um documentário recentemente sobre o diagnóstico dela e como ela tem enfrentado a doença, o que ela tem passado. Então ela que tem vivido momentos muito difíceis, conseguiu uma apresentação, se apresentar, estar bem, estar inteira e se apresentar belíssimamente, de forma muito emocionante. Então acho que foi o grande ponto auge realmente da cerimônia, que foi muito longa e, na minha opinião, muito chata. Então, comentei no Twitter
que imagina se aqui no Rio a abertura fosse na Enseada de Botafogo, os barcos na Enseada de Botafogo, comentei isso no Twitter, e Eduardo Paes respondeu meu tweet falando que ofereceram essa ideia para o COI, que o COI vetou e que agora eles estão mais liberais. Então, porque eu eles foi a respondi primeira falando, vez na então, história, prefeito, né? se movimenta, é Rio 2036, vamos voltar agora, Enseada de Botafogo despoluída, vamos embora fazer acontecer. Eduardo Paes está muito imbuído nessa ideia de devolver entusiasmo, né? Ele é um prefeito entusiasmado e ele postou vídeos sobre legado olímpico, sobre... A ressaca foi brava, né? Esse negócio de Jogos Olímpicos não traz muita sorte para político, não, porque ele acabou não conseguindo eleger o sucessor, né? Veio o Crivella e, bom, o resto nós já sabemos. Acabou voltando e agora está de novo na disputa pela reeleição. A outra coisa... Não, aí eu queria falar um pouco... Eu também não me empolguei com a cerimônia. Eu fiquei igualmente frustrada. Quem está acostumada com o nosso carnaval, com cortejos, né, decorados e, enfim, com aquela animação... de fato estranhou. Eu também achei que seria um desfile de bar. A ideia é interessantíssima. A ideia de fazer da cidade, né, dos monumentos da cidade, parte da cerimônia, de fazer um evento integrado, né, à cidade e usar o Rio, que é a grande referência. De fato, você vai a Paris, é isso, caminha pelas margens do Sena. Agora, o Sena é um rio largo, e os barcos ficaram um pouco perdidos, por isolados também, né? Vinha um barco, depois vinha o outro, quer dizer, não foi um comboio assim que você visse a animação de um barco contagiando os outros. Tinha alguns desníveis também, uns barcos pequenos, com delegações pequenas, outros enormes, com várias delegações juntas. E, assim, eu achei o critério meio esquisito na apresentação dos atletas, e a gente perdeu muito naquela empolgação e na identificação, na possibilidade de identificar, né, os ídolos do esporte, porque eles foram filmados de longe, né, meio de longe, e muito aglomerados, diferente de uma caminhada num espaço. Essa é uma coisa. Acho que a cerimônia teve alguns bons momentos, né? Eu, particularmente, gostei muito da cantora, da soprano negra que cantou o hino, a Marselhesa. Um momento muito emocionante. Celine Dion, sem dúvida alguma, foi realmente incrível. Acho que a chuva atrapalhou muito e o aparato de segurança que afastou completamente o público dessa cerimônia. E a parte mais melancólica para mim foi aquele final da trajetória da tocha, do revezamento da tocha olímpica até acender a pira, porque já tinha anoitecido, não tinha viva alma e eram aquelas pessoas importantes para o esporte, né, na França, correndo sozinhas, sem aplauso, sem calor, na chuva, à noite. Então achei assim um pouco, sei lá, me soou estranho, sem os gritos, a vibração. Agora, teve vários momentos que foram muito celebrados, especialmente para quem conhece bem e admira, né, a cultura francesa. Homenagem às mulheres, né, que se destacaram, de Simone de Beauvoir, a escritoras, cientistas, mulheres que se destacaram, acho que foram 10, né, que apareceram como estátuas, assim, surgiam como estátuas. Isso foi super bonito e significativo, representativo de uma valorização da diversidade. Houve um desfile de novos estilistas e a moda é um ponto alto, né, da atividade econômica e da cultura, né, na França, embora não tivesse muita clareza, mas foi uma tentativa de mostrar esses novos talentos da moda e a polêmica, polemicaço, do que seria o banquete dos deuses ou a Santa Ceia, ou os dois, com diversidade de gênero, racial, identidade sexual, pessoas trans, compondo, né, formando aquela mesa e aquele banquete. Isso, obviamente, serviu de muita elemento, sobretudo para o campo da extrema-direita, que foi, obviamente, nem fala. provocado,
Então teve muito protesto lá na França em relação a isso, núcleos religiosos que enxergaram uma profanação da última ceia por conta daquela composição, sem Jesus e os profetas, mas com pessoas trans, pessoas gordas. Era um enfrentamento ali a todo tipo de intolerância, discriminação, preconceito. Agora, aí iniciou-se uma polêmica sobre não era a Santa Ceia, era só o banquete dos deuses. Não era outro quadro. Pois é, mas não tem como. É porque eu acho que eram duas cenas. Uma cena que era uma reprodução de Santa Ceia e depois acho que é Dionísio, né, que é posto em primeiro plano, que reproduz lá o quadro O Banquete dos Deuses. Isso. Eu acho que tem as duas deuses. coisas. E aí, gente, desculpa, não importa, né? Não pensei, mas se aquela cena evoca, né, uma referência religiosa, é indiscutível. Agora, eu acho ridículo, assim mesmo, fazer essa associação política quando várias representações da Santa Ceia já foram usadas em trabalhos artísticos. Aliás, esse ano mesmo, no Carnaval do Rio, é engraçado porque as pessoas se chocam muito e debatem. A gente aqui no Carnaval do Rio, a gente já viu de um tudo. Mas também é criticado. Deuses. Os conservadores também adoram. Mas é parte. Mas é que eu acho que assim... É a brecha que eles querem para ser preconceituosos, LGBTfóbicos, transfóbicos. Exatamente. Expressar essa LGBTfobia, no caso específico. E aí eu acho que tem que bancar. Entendeu? É isso mesmo. A intenção era fazer uma defesa da diversidade, ainda que alguns grupos tenham se ofendido. Ainda esse ano, no desfile da Viradouro, teve uma representação da Santa Ceia com as mães de santo, lembra da alegoria de Arrobobô e Dambé? Tem representação da Santa Ceia com os orixás. São manifestações artísticas. Aí você vai o quê? Propor a censura, a arte, a proibição? Né? A arte é assim, a arte transgride. E acho que tinha um recado muito nítido de inclusão, de celebração da diversidade e não de profanação de símbolos religiosos. Inclusive porque aquilo ali não é nem... a própria arte, né, do Michelangelo é uma representação, né? Ninguém sabe se foi daquele jeito. Eu vi gente falando isso, tipo assim, gente, vocês estão encrencando com um negócio que ninguém sabe se aconteceu, como aconteceu, se existiu, se não existiu. Vai da crença de cada um. Vai da crença de cada um. Não tira o direito de uma pessoa religiosa não ter gostado. Mas a arte é isso. E aí o outro lado que faz, banca. E quem se sentiu, quem se ofendeu, quem identificou ofensa, profanação, também tem o direito de se manifestar. Agora, eu só acho que é isso, é a brecha da LGBTfobia, porque se fosse... Homens brancos lindos, né? Vestidos, uma outra representação heteronormativa, não ia ter esse burburinho, né? Não ia ter. Mas como eram ali representações, pessoas LGBTs, né, dentro da sigla, fazendo essa representação, aí vira um escândalo, porque aí é um escândalo moral. Então, assim, sem tempo para esse tipo de falsa polêmica. Pois é. Mas assim, eu acho que eu só acho importante, eu estava num grupo que isso foi debatido intensamente, né? Semiótica, a política, os posicionamentos, isso e aquilo. Alguém diz, era melhor não fazer isso, porque você constrange, provoca, não abre espaço para o diálogo, para a interação, para o consenso. Ora, peraí, né? Não. Aí é o poste mijando no aí cachorro. É aquele negócio do centro. Porque né? realmente... aquele papo. Não, é brincadeira. Querer agora que a gente pense, não, é o diálogo. Vai melindrar o outro. Nossa, não, tem que manter o diálogo e a paz, né, com as organizações cristãs. Amore, quem começou tudo foram eles, querido. Não, é o fim dos tempos. Não, eu não quero nem ouvir mais dessa discussão desse grupo que você teve. Esse debate. Porque cada grupo que tu tá também, que eu vou te contar. Não dá. É porque qualquer coisa, qualquer evento cultural, político, social, comportamental, será usado, será apropriado, lá e cá.
entende? Esse é da natureza, do momento político e geopolítico que nós vivemos. Então isso vai ser, em alguma medida, repudiado ou incorporado ao repertório da disputa política. Não tem jeito. E tem que estar preparado para isso. Tem que estar preparado para fazer e receber a reação, e tem que estar preparado para reagir quando receber a agressão. Então, assim, é sinal dos tempos. E não dá para pensar que isso é uma coisa só na França, né? Porque núcleos de lideranças políticas aqui no Brasil também repercutiram. Como repercutiram a Câmara, como... É isso. É um mundo só. É todo mundo na disputa, fazendo provocações e tentando, sobretudo, engajar e manter a lealdade e o engajamento da sua própria base. Então não vai passar despercebido, como não passou despercebido o show da Madonna aqui no Rio, né? E a gente falou intensamente sobre isso, também convido quem não ouviu no Angu. Foi no fim de semana da tragédia do Sul, né, que teve o show da Madonna, e a gente falou longamente no Angu, em 2 blocos, sobre as duas coisas, e inclusive sobre o uso político do show da Madonna pela oposição, pelos adversários, né, pelo campo conservador, para inclusive um pouco diluir e fugir um pouco, né, se distanciar das responsabilidades que eles próprios tinham em relação à tragédia socioclimática que o Rio Grande do Sul viveu, ainda vive, continuam precisando de muitas coisas, né, nesse processo de reconstrução. Inclusive, ontem no Fantástico foi lançada uma canção, né, uma composição de Chitãozinho e Chororó, com participação de vários artistas, também na direção de chamar atenção para ainda a necessidade de doação, de ajuda, de apoio às vítimas da inundação, da tragédia climática lá no Sul, no fim de abril, entre abril e maio. E isso me lembrou 2 outras indicações que eu queria dar, que isso não é uma novidade, né? We Are the World, em 1984, uma ação de artistas americanos contra a fome na África, que, aliás, repetiu uma que tinha sido feita meses antes no Reino Unido, e em 1985, o SOS Nordeste, uma canção linda composta por Djavan, Gilberto Gil e outros colaboradores, com um clipe que reuniu a nata da MPB, e vale a pena assistir, tá no YouTube. Assim, vale muito a pena, pela qualidade musical e para matar a saudade de vários desses nossos ídolos. Tem Rita Lee, tem Elza Soares, tem Gal Costa, tem Tim Maia. É muito impressionante. Bom, e aí então, galera, acho que a grande expectativa... Hoje a gente começou Angu de Grilo com raiva, porque a gente começou a gravar logo depois da Rafaela ter... Né, não conseguiu, perdeu a luta, não conseguiu... Na verdade foi desclassificada, né? Não conseguiu a medalha de bronze. Então entramos aqui arrasadas com isso, mas tem muita ginástica essa semana, gente. Eu tô assim, já tô com um print pronto aqui dos horários da ginástica artística. Essa terça-feira tem final por equipe, a partir de 1h, então é o nosso momento. Estou muito feliz, muito animada com as Olimpíadas, assistindo tudo, e essa semana tem muita ginástica. O vôlei feminino também já estreou hoje. Nossa, arrastando as quenianas, coitadas, mas lamento, aqui é a Olimpíada, aqui é Brasil. Raíssa Leal com medalha de bronze, a gente que falou dela aqui, que tinha expectativa de medalha. Bom, é isso. Mais uma semana de Olimpíadas, a gente volta na semana que vem falando mais um pouco sobre isso, sobre o desenrolar, sobre os bastidores, as fofocas, o que mais a gente quiser comentar. Mas estaremos muito ligadas. Quero indicar para vocês o perfil Pio Esportes, não sei se você conhece, Pio Esportes, que é uma das coberturas de Olimpíada que eu mais gosto. Adoro muito o trabalho da página, desde o ciclo olímpico do ano passado, o último, né? A última Olimpíada de Tóquio. Eu acompanho, a página é feita pelo Gustavo, e eles acompanharam todo esse ciclo olímpico, das modalidades, dos atletas, fazendo cobertura dos mundiais. Então, assim, um trabalho muito legal mesmo. E acho que vale valorizar aí um comunicador independente que está conquistando pouco a pouco seu espaço, participando das transmissões na Cazé TV também. Então, gosto sempre de indicar o trabalho dele. E até semana que vem, né, minha gente?
Acho que falamos semana que tudo vem. que tinha nesse episódio. Angu de Grilo 5 anos! Não esqueçam da gente. Sexta-feira, abertura das vendas. E Rebeca. E a Júlia, gente. E a Júlia que arrasou. Júlia Soares. Arrasou Revelação, na trave. assim. Nossa, revelação total. Na trave e no solo. Nossa, Vai ser arraso. finalista 18 anos, na primeira trave. Olimpíada, gente. Muito, muito, muito legal. Chegou chegando. Nossa. Muito tamo legal. Aí. Vamos lá, meninas do vôlei, futebol, vamos rever aí, recuperar esse tempo perdido. Não, porque perdeu de bobeira, cara. Que derrota boba. Não, mas gente, vamos lá. Feminino. Vôlei masculino também vôlei perdeu. de praia estamos arrasando. Todas as duplas ganharam, não perderam um set até aqui. Eu achei ontem, uma pessoa fez um tweet falando assim, como é que pode... o Brasil não ganhar tudo sempre de vôlei de praia, é o único país com praia do mundo. Então, assim, é a nossa obrigação. Calma, né? Calma, gente. É isso, gente. Angulhas, até semana que vem. Um beijo pra vocês. Boa semana e feliz aniversário pra Flávia Ol, antecipado. Muito obrigada. 55, minha gente. Não, com carinha de eu diria bem 30, vivido, né? sem botox. Sem botox, sem uma ruga. Como pode? Eu não me conformo, gente. Eu já tô cheia de ruga na minha testa. Ela não tem um botox. Que fase, meu Deus. É isso, Flávia. Black Don't Crack. Arrasou. É isso. Tchau. Surta. Beijos. Beijo.